Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos investigar algo que é próprio da nossa biologia. O mistério que vamos desvendar hoje se encontra no rosto da metade da população mundial. Uma característica tão comum que raramente paramos para pensar nela: a nossa barba. Por que nós homens temos barba? Pode parecer uma pergunta boba, quase infantil. É como perguntar por que temos cotovelos ou por que o céu é azul. Mas, por trás dessa pergunta, que parece muito simples, existe uma das histórias mais fascinantes da nossa jornada evolutiva. É uma história que envolve custos e benefícios, sinais secretos, psicologia ancestral e até um pouco do que nos torna humanos. Muitas partes do nosso corpo têm uma função óbvia. Temos o crânio para proteger o nosso cérebro, essa máquina incrível que comanda todo o nosso corpo. Temos mandíbulas para mastigar o nosso alimento. Fácil, certo? Mas e a barba? Qual é a função da barba? Talvez proteger do frio? Talvez um pouco. Porém, isso não me explica porque só nós, homens, e somente a partir da puberdade, desenvolvemos a barba de forma tão proeminente. E aqui o mistério se aprofunda. A barba não é como um braço ou como uma perna. Você não pode simplesmente decidir não ter um braço. Mas a barba é plástica, como se diz em biologia. Ela pode existir, pode não existir. Pode ser curta, pode ser longa. Há uma imensa variabilidade. A natureza poderia, com relativa facilidade, ter selecionado humanos sem barba. Algumas poucas mudanças genéticas e pronto, todos teríamos o rosto lisinho para sempre. Mas não foi assim que aconteceu. A barba está aqui. E isso nos leva a uma das perguntas mais importantes que os biólogos podem se fazer. A qual custo temos barba? Porque, na natureza, nada é de graça. Manter uma barba tem um preço. Primeiro, tem um preço energético. A sua barba é feita principalmente de queratina, que é uma proteína. Para produzir esses pelos todos os dias, o seu corpo está constantemente gastando recursos, gastando proteínas que poderiam ser usadas para construir músculos ou fortalecer o sistema imunológico. Em um passado distante, onde a comida não estava garantida no supermercado da esquina como hoje, cada caloria e cada grama de proteína contava. Desperdiçar isso em pelos faciais tinha que ter um motivo muito bom. Mas o custo não é apenas genético. E essa é uma parte engraçada, talvez um pouco contraintuitiva. Mas a barba, segundo alguns estudos, é um risco à nossa sobrevivência. Por quê? Imaginem uma briga, uma disputa física de um homem contra outro homem, muito comum na história da humanidade. O que é a barba senão um puxador convenientemente instalado no seu queixo para o outro oponente? Isso é realmente algo muito grave. Uma pessoa pode simplesmente em uma batalha puxar a sua barba e o homem fica completamente vulnerável, além da dor que se sente. Em uma luta, vida ou morte, ele pode ter uma desvantagem fatal, o fato de ter uma barba longa. Então, temos uma característica, a barba, que, primeiro, custa energia e recursos muito preciosos, e segundo, pode ser perigosa e diminuir as suas chances de sobrevivência em um confronto. E, evolutivamente, seria muito fácil de eliminar. No entanto, aqui está a barba, firme e forte há milênios. A lógica da evolução é implacável. Se os custos são tão claros, os benefícios devem ser extraordinários. Mas quais são os benefícios da barba? A barba não nos ajuda a caçar,
não nos ajuda a encontrar água, não nos protege de predadores, não nos protege tanto do frio. Então, para que serve? A resposta não tem a ver com a sobrevivência. Tem a ver com outra força igualmente poderosa que molda a nossa vida: a seleção sexual. A barba não é uma ferramenta. A barba é um outdoor, um anúncio. Pensemos no pavão, aquela cauda gigantesca, colorida e exuberante. Ela é um desastre para a sobrevivência. É pesada, chama a atenção de predadores e dificulta a fuga. É um custo imenso. Mas por que ela existe? Existe porque as fêmeas do pavão, por gerações e gerações, preferiram os machos com as caudas mais espetaculares. Ter uma cauda grande sinalizava para a fêmea: ei, olha para mim, eu sou tão forte e saudável que consigo sobreviver apesar dessa cauda ridícula. Ou seja, meus genes são de altíssima qualidade. A barba é o nosso rabo de pavão. Estudos de psicologia evolutiva, realizados em diversas culturas ao redor do mundo, mostram um padrão sutil, mas consistente. Em média, e eu friso em média, porque o gosto pessoal varia enormemente de pessoa para pessoa, as mulheres demonstram uma ligeira preferência por homens com algum tipo de pelo facial, em comparação com homens de rosto totalmente liso. Essa pequena vantagem reprodutiva, multiplicada por milhares e milhares de gerações, foi mais do que suficiente para contrabalancear todos os custos da barba e torná-la uma característica comum na nossa espécie. Ok, parece que o mistério então está resolvido, correto? Os homens têm barba porque, em algum nível profundo e inconsciente, as mulheres, ao longo da história, se sentiam mais atraídas por eles. Fim da história. Mas não para nós. Por quê? Nós nunca paramos na primeira resposta. A verdadeira pergunta agora é: por quê? Por que a barba é percebida como atraente pelas mulheres? O que este outdoor no nosso rosto está realmente anunciando para elas? E aqui que a história fica ainda mais interessante. A resposta nos leva para o mundo invisível dos hormônios e dos sinais honestos que o nosso corpo emite sem que nós percebamos. E para entender isso, precisamos olhar para o que faz a barba visualmente. A primeira hipótese é a da ilusão de ótica. Uma barba bem cuidada pode fazer um queixo parecer maior, mais largo, mais quadrado. E uma mandíbula proeminente é outro traço que, em várias culturas, é consistentemente associado à atratividade masculina. A barba, neste caso, seria uma espécie de maquiagem evolutiva, um truque para simular uma estrutura óssea mais robusta. Porém, existe uma outra explicação, mais profunda. Tanto o crescimento de uma mandíbula forte, quanto o crescimento de uma barba densa, são regulados pelo mesmo maestro hormonal, que é a testosterona. E a testosterona é uma faca de dois gumes. Ela, por um lado, nos dá características como massa muscular, voz grossa e, claro, a barba. Porém, em níveis muito altos, ela pode ter um custo, como, por exemplo, suprimir parcialmente o sistema imunológico. Agora, juntemos essas duas peças. Um homem que consegue ostentar uma barba cheia e vistosa não está apenas dizendo: eu tenho pelos no rosto. Ele está enviando um sinal inconsciente, um sinal honesto, que diz: o meu corpo produz altos níveis de testosterona. E mais, meu sistema imunológico é tão robusto, minha saúde é tão boa,
que eu posso arcar com os custos dessa testosterona e ainda assim estar aqui, forte e saudável. Ou seja, os meus genes são de primeira linha. É mais ou menos o mesmo princípio do pavão. Não é a cauda em si, mas o que a existência da cauda significa. Não é a barba em si, mas o que a presença da barba sinaliza sobre a qualidade biológica daquele indivíduo. Em nosso passado ancestral, um homem com essas características, mais testosterona, mais força física, mais dominância, provavelmente seria um provedor mais capaz e um protetor mais eficaz para sua família. E as fêmeas que instintivamente se sentiam atraídas por esses sinais acabavam escolhendo parceiros com melhores genes, o que aumentava as chances de sobrevivência dos seus filhos. E esses instintos, essas preferências lapidadas ao longo de um tempo que mal podemos imaginar, ecoam ainda em nós até hoje. Porém, claro, hoje nós vivemos em um mundo muito diferente. A cultura tem um peso gigantesco na nossa vida, às vezes mais do que a biologia. A barba já significou sabedoria para os gregos. Foi considerada não civilizada pelos romanos, foi um símbolo de status para os vikings. E hoje pode ser um modismo, um sinal de, ou talvez um sinal de pertencimento religioso. A mesma barba pode ser vista como viril e atraente, ou também como desleixada e suja, dependendo do contexto cultural. A decisão de fazer a barba hoje pode até ser interpretada como um sinal social. Em sociedades complexas como a nossa, que dependem da cooperação em massa, raspar o rosto pode ser um gesto inconsciente de diminuir a percepção de agressividade própria da masculinidade, de sinalizar que você é um bom colaborador e não um competidor dominante. Mas isso, claro, já entra no campo da especulação. O fascinante é perceber que, da próxima vez que você se olhar no espelho, seja para admirar sua barba ou para fazer um barbear perfeito, você não está apenas olhando para pelos. Você está vendo o resultado final de um drama evolutivo de milhões de anos. Uma história silenciosa sobre custos, benefícios, competição, atração e sobre os códigos secretos que os nossos corpos usam para se comunicar. Uma história que está literalmente escrita na nossa cara. Muito obrigado por seguirem o vídeo até aqui. Se você gostou de desvendar este mistério da biologia humana, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E nos vemos na próxima.